Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 11 de agosto, sexta-feira, 18ª semana do Tempo Comum, festa de Santa Clara de Assis, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ontem o Evangelho nos falava do grão de trigo que era lançado na terra, e se ele não morresse, não produzisse fruto, ele seria apenas um grão de trigo. Hoje é interessante, Jesus ainda continua aqui nos advertindo sobre a doação, a perda, sobre as renúncias que nós devemos fazer diariamente para vivermos bem aqui nesta terra. Por isso, a primeira exigência do serviço do reino é a renúncia. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja, você não é obrigado, eu não sou obrigado a seguir Jesus. Se alguém, olha lá, se alguém quer me seguir, qual que é a primeira exigência aqui? Renuncie a si mesmo. Renúncia, tem que renunciar os outros, aqueles que nos causaram algum problema, é muito fácil, porque eles ficam lá e a gente fica cá. Mas renunciar a nós mesmos, aí é complicado. Porque você e eu, nós temos que renunciar o homem velho, a mulher velha, tem que renunciar os vícios, as taras, as bebidas, as drogas. Quantas são as situações? A ira, a raiva, o nosso linguajar, o nosso apego às coisas do mundo, às coisas materiais. Quantas vezes nós somos tão apegados às coisas materiais? Então, tudo isso tem que renunciar. Renunciar, muitas vezes, o apego exagerado à minha casa, ao meu carro, ao meu apartamento, enfim, tudo aquilo que nos prende. Tem pessoas que são extremamente presas a bens materiais, às coisas, às situações, e não conseguem se libertar. Por isso, estão sempre na mesmice, com a vida velha, não conseguem dar passos, sempre para baixo, sempre deprimidas. Por quê? Porque estão apegadas às coisas materiais ou a pessoas. Então Jesus diz isso, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, renuncia a si, as minhas vontades, os meus interesses próprios, e depois pegue a cruz. Cruz são as dificuldades do dia a dia que todos nós temos. Talvez a sua cruz hoje, meu filho e minha filha, seja o seu desemprego. Talvez a sua cruz no dia de hoje seja essa infidelidade dentro do seu casamento. Talvez a sua cruz no dia de hoje seja essa dificuldade que você tem de relacionar-se com a sua sogra, com a sua nora, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, que agora talvez são inimigos. Quando estão as situações, as cruzes que nós trazemos? Talvez seja essa doença, esse câncer, né? São cruzes. Isso aí pesa, mas é necessário a gente tomar essas cruzes e colocá-las nas mãos de Deus, porque é Deus que nos dá força, que nos coloca diante de um sirineu para nos ajudar a levar essa cruz ou estas cruzes. Então
Então que o Senhor nos ajude neste dia em que a igreja celebra, faz memória de Santa Clara de Assis, essa jovem que juntamente com São Francisco fizeram essa experiência de abraçar a pobreza de Deus, que é a dependência, de viverem a pobreza, a obediência e a castidade. Foram santos porque renunciaram tudo aquilo que era apego do mundo e deixaram-se conduzir pela riqueza maior, que é as coisas de Deus. Que neste dia em que a igreja celebra Santa Clara de Assis, eu peço que ela abençoe todos nós e de modo especial aqueles que trabalham nas comunicações. Que Santa Clara, padroeira das telecomunicações, possa iluminar todo o nosso Brasil, o mundo e de modo especial o nosso jornalismo. Que sejam aqueles que trabalham nos meios de comunicação, que trabalhem sempre com a verdade que vem de Deus, e que toda obra do mal possa ser banida do nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço. E a cruz são as dificuldades do dia a dia que todos nós temos. Talvez a sua cruz hoje, meu filho e minha filha, seja o seu desemprego. Talvez a sua cruz no dia de hoje seja essa infidelidade dentro do seu casamento. Talvez a sua cruz no dia de hoje seja essa dificuldade que você tem de relacionar-se com a sua sogra, com a sua nora, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, que agora talvez são inimigos. Quando estão as situações, as cruzes que nós trazemos? Talvez seja essa doença, esse câncer, né? São cruzes, isso aí pesa, mas é necessário a gente tomar essas cruzes e colocá-las nas mãos de Deus, porque é Deus que nos dá força, que nos coloca diante de um cirineu para nos ajudar a levar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 11 de agosto, sexta-feira, 18ª semana do Tempo Comum, festa de Santa Clara de Assis, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ontem o Evangelho nos falava do grão de trigo que era lançado na terra, e se ele não morresse, não produzisse fruto, ele seria apenas um grão de trigo. Hoje é interessante, Jesus ainda continua aqui nos advertindo sobre a doação, a perda, sobre as renúncias que nós devemos fazer diariamente para vivermos bem aqui nesta terra. Por isso, a primeira exigência do serviço do reino é o nosso apego às coisas do mundo, às coisas materiais. Quantas vezes nós somos tão apegados às coisas materiais? Então, tudo isso tem que renunciar. Renunciar, muitas vezes, o apego exagerado à minha casa, ao meu carro, ao meu apartamento, enfim, tudo aquilo que nos prende. Tem pessoas que são extremamente presas
a bens materiais, às coisas, às situações, e não conseguem se libertar. Por isso, estão sempre na mesmice, com a vida velha, não conseguem dar passos, sempre para baixo, sempre deprimidas. Por quê? Porque estão apegadas às coisas materiais ou a pessoas. Então Jesus diz isso, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, renuncia a si, as minhas vontades, os meus interesses próprios. E depois, renúncia. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja, você não é obrigado, eu não sou obrigado a seguir Jesus. Se alguém, olha lá, se alguém quer me seguir, qual que é a primeira exigência aqui? Renuncie a si mesmo. Renúncia, tem que renunciar. Renunciar os outros, aqueles que nos causaram algum problema, é muito fácil, porque eles ficam lá e a gente fica cá. Mas renunciar a nós mesmos, aí é complicado. Porque você e eu, nós temos que renunciar o homem velho, a mulher velha, tem que renunciar os vícios, as taras, as bebidas, as drogas. Quantas são as situações? A ira, a raiva, o nosso linguajar,